Olá, nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos programas. Eu estou aqui com o reverendo Elias Medeiros, né? Reverendo Elias Medeiros, que tem uma história muito bonita de vida, Deus tem usado e que nós convivemos em Palavra da Vida, ali no seminário, morava ali pertinho. E esse homem, Deus tem usado muito para o crescimento da igreja, e não só da presbiteriana, né, mas do reino de Deus. Reverendo Elias, como é que se deu a sua conversão? Você é de berço já evangélico? Como é que foi? Teve algum momento marcante? Olha, a grande bênção da minha vida foi ter nascido realmente num lar evangélico. Meus pais já eram membros da Igreja Presbiteriana da Torrelândia, em João Pessoa, e desde que eu me entendo de gente, que ele nos levava para a igreja. Quando ele levava para a igreja, era culto de oração, culto de doutrina, culto de propaganda, escola dominical, era 5, 6 vezes. Quer dizer, era como a igreja primitiva, né? Perfeitamente, era todo dia. Então, nesse contexto em que realmente, não somente a minha família, mas a igreja, na época, por exemplo, a minha escola dominical, os meus professores de escola dominical, por exemplo, havia muito ensino bíblico. A gente memorizava o versículo da Bíblia, a gente memorizava os livros da Bíblia. Então, eu não me lembro de um momento em minha vida que eu sentisse que estava perdido. Agora, houve um momento na minha vida, eu não sei que idade eu tinha, 5 anos, 6 anos, eu estava pensando e tive aquela convicção tremenda, séria, que eu já tinha, mas dessa vez aquela convicção de que Jesus era o meu Salvador, que Jesus estava comigo e que eu não ia tentar fazer alguma coisa errada porque meus pais não estavam vendo, porque eu tinha consciência, se meu pai estava vendo ou não, esse não é o caso. O caso é que meu Pai do céu estava comigo. Então, se alguém quiser chamar isso um momento da minha conversão, pode, mas eu não tenho. Mas esse foi um momento em que eu tinha consciência absoluta que Jesus é meu Salvador, que eu estava na presença dele e que, para mim, a questão não importa quem estivesse presente. Se eu estivesse sozinho, Deus estava comigo. Então, não ia fazer alguma coisa errada porque meu pai, minha mãe, meus amigos, estavam de olho, não podia ver. Não, eu tenho. Então, eu podia dizer assim, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né, que desde a infância sabes as sagradas letras. Uma coisa que sempre me impressionou também, meu pai tinha um conhecimento, um presbítero, conhecedor profundo das escrituras. Eu via meu pai. Essa questão do ensinamento para os filhos, a igreja é muito importante nesse aspecto. Olha, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Uma vez eu estava falando a palavra da vida, pregando, e aí muitos jovens vão dar testemunho, fui salvo, e essa semana... E filho de crente, não é crentinho, é crepinho, aquela história toda, não é? Então eu estava na igreja, saí da igreja, vivi nisso, e tomei drogas e não sei o que, mas essa semana fui salvo, me converti. E quando eu vi aquela história toda, quer dizer, aí eu disse, antes de pregar eu vou dar meu testemunho. Aí eu disse para eles, olha, nasci num lar evangélico, quero dizer para vocês que disseram que foram salvos essa semana, estou muito contente que Deus salvou a vida de vocês. Mas quer dizer que eu não invejo o passado de vocês. Porque Deus me livrou de tudo isso. Quer dizer, não é que eu sou melhor que vocês, mas a bênção de ter nascido no evangelho. Então você pode dizer como Paulo, lá desde o dente da minha mãe. Meu avô, também um presbítero com conhecimento profundo da Escritura Sagrada, minha avó. E mesmo aqueles que têm um momento marcante e houve alguma dúvida, alguma coisa, eles têm que saber que foi lá desde o ventre, era predestinado nesse sentido. Então as experiências pessoais são diferentes. Mas, reverendo, então foi em João Pessoa, cara. João Pessoa, na Paraíba. Eu nasci, não vou dizer a idade, não. Eu nasci. Diga não, senão entrega a tua. Entrega a tua, tá certo. Aí você ficou lá até que tempo? Que idade? Olha, em João Pessoa, eu fiquei até ir para o seminário. Até para o seminário. Agora, o meu chamado no ministério é que foi interessante, porque desde pequeno que eu apreciava os pastores. Então, 5, 6, 7 anos. Poxa, eu queria dizer, rapaz, eu queria um dia fazer isso aí, abrir a Bíblia e pregar. Aí o que eu fazia?
Eu chegava em casa, aí pegava meu irmão e minhas irmãs, aí botava com congregação. Então, na realidade, você começou a pastorear com 5 anos. Ah, meu amigo, 6, 7 anos. Agora, realmente, um momento marcante da minha vida é que, como eu comecei a fazer isso, e aí me envolvia com as crianças lá ainda pequena, era secretário, e então chegou um momento que eu sempre gostava de falar de Jesus para as pessoas, meus amigos, etc. E o pessoal sabia, os jovens da igreja sabia que eu ficava fazendo essa de pregador, né? Sem saber pregar. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos, minha mãe sempre levava para os cultos de propaganda da mocidade, que tinha cada sexta-feira, os sábados, né? E eu ia. E eu achava bonito os meninos lá pregando e tal. Aí teve um desses cultos, não sei o que é que deu na cabeça de um dos jovens, dizendo que sabia gostar de pregar, né? Aí chegou e disse: Elias, você quer pregar? 10 anos de idade. Nossa. Quero. Aí me deu o microfone, rapaz. Aí cheguei na praça, o microfone. Eu só me lembro. Numa praça? Na praça lá. E era um grupo propaganda à noite. Minha mãe estava lá, eu peguei o microfone, peguei o versículo de Josué 1:8. Então, tu mandei eu, esforço voando, que o Senhor teu Deus é contigo. Que o reverendo Francisco fazia redecorar. E aí, rapaz, eu preguei naquele. Não sei se preguei, mas eu falei, não sei o que eu falei, mas aquele foi um versículo. Então, naquela noite, quando eu fui voltando para casa com minha mãe, eu me emociono com isso. Imagina. Porque eu disse: mãe, eu quero ser pastor. Amém. Quero gastar o resto da minha vida pregando o Evangelho. Então, para mim, aquele foi o meu, o meu chamado interno. Um marco. Não é? E a partir daquele momento, fiquei me envolvendo. Eu entrei com a mocidade, já com meus 13, 14 anos, ficava pregando com a mocidade. Então, nos cultos de propaganda da mocidade, eu pregava. Então, eu comecei a pregar com meus 13, 14, 15 anos. Então foi a partir daquele momento. Então eu continuei estudando até que chegou o momento de ir para o seminário. Foi quando eu saí de João Pessoa, em 1971, quando eu fui para o seminário para Centro do Norte. Então realmente até ali Deus me sustentou naquele ministério. Mas aí foi um momento também que não foi somente aquele senso interior, né, nem também o desejo e as oportunidades que eu tenho de pregar, mas aí o conselho da igreja começou a reconhecer que realmente Deus tinha esse chamado para mim. Perfeito. Aí foi quando, nesse processo, o conselho imediatamente me apresentou o presbitério me examinou, apoiou, aí pronto, aí eu fui para o seminário em 71. Como foi a tua experiência no seminário? Alguns colegas, brincando logicamente, mas dizem que é o deserto, quem quer atravessar terá salvo, tal, brincadeira, mas outros, cada um tem a sua experiência. Como foi o seminário para você? Para mim foi uma benção. 4 anos. Agora, eu tive colegas, meus colegas de seminário, por exemplo, colegas de quarto seminário. Certo. Um ano eu tive o Abner. Foi colega meu de seminário. Legal. Seu Abner ficou muito amigo meu, porque também ele ia, quando era férias, ele não podia voltar para o Paraná, ia lá para casa. E aí minha mãe adotou ele como filho naquele período. Outro foi colega meu de quarto, foi mais tempo, foi o reverendo Zé Alves. Sim, Zezinho lá da Paraíba, né? Que é pastor da igreja Presidente da Torre. Então, por exemplo, eu tive no seminário essa foi a bênção. Eu tive colegas de quarto que eram pessoas sérias no sentido de serem pessoas piedosas, querer conhecer a Escritura Sagrada. A minha bênção também é que logo depois do primeiro ano, no primeiro ano de seminário, me envolvi com a Palavra da Vida. Sim. Porque a gente começou a Palavra da Vida em 71, 72, quando o Abner. Exatamente, lá em Garanhuns o primeiro, né? Então isso para mim foi a Palavra da Vida para mim foi uma bênção do seminário. Logo no início, quando o Abner foi para Palavra da Vida e voltou, eu lembro que ele era colega de quarto e disse: Elias, rapaz, tem que começar um negócio desse aqui no Nordeste. E interessante é o seguinte, ele procurou um dos presbitérios, e os presbitérios disseram: não quero nem saber. Procurou o sino, não quero nem saber. O próprio Palavra da Vida de Atibaia disse: não, a gente não está planejado daqui para agora, não, é para depois. Agora, se você montar, a gente vai lá me ensinar. Eu conheci. Então o Jorge Dá me contou a história, né? Porque ele chegou lá, colega de quarto, me disse: Elias, a gente tem que começar isso aqui. Aí foi quando eu comecei com ele, não sabia, fazia propaganda. Eu também, do mesmo jeito. Montamos num caminhão, saindo por aí pelo sertão. Eu não sabia nem o que era. Pois é. Então, o George Stein me falou quando eu estava nos Estados Unidos, disse: Elias, quando o Abner pediu aquele, eu mandei uma relação para dar o nome para lá da vida,
você tem que ter isso. Ele disse, eu mandei de propósito porque pensei que não ia acontecer. Aí aconteceu. Porque ele não acreditava, estava muito novo ainda. Então, por exemplo, eu tive 2 grandes bênçãos, 3 grandes bênçãos no seminário, que para mim marcou a minha vida. Não tive esse vale de alceu. Para mim, o seminário foi uma experiência abençoadora. Primeiro é que os colegas que eu tive, pessoas crentes, né, o Zezinho, o Abner, que realmente nós orávamos juntos, líamos a Bíblia juntos. Então, logo no primeiro ano do ministério, eu estava trabalhando com a igreja, uma pessoa, todo final de semana ia para aquela igreja para pregar. Comecei com a igreja prestando Cruz das Árvores, o primeiro ano, cujo pai era o Daniel Moura, que era um pai do Enos Moura. Mas aí veio, no final de 71, veio Palavra da Vida. Então, já me envolvi. Quer dizer, meus 3, 4 anos de seminário envolvido com Palavra da Vida. Eu não tinha... Teve um estágio muito bom. Então, Palavra da Vida trouxe aquele momento da minha vida em que eu disse, eu quero lá saber de namorado, quero saber, que eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Mas aí, quando chegou no meu 3º ano, eu tive a outra bênção, chegou o pastor Francisco, lá foi meu professor. Quer dizer, então... com as suas 3 filhas, né? Eram 6 filhas. Era 6? 6 filhas e 2 filhos. Só que as 3 mais velhas eram 17, 16 e 15 anos. Certo. E os 2 primeiros meses eles ficaram em 2 salas de aulas do seminário. Puxa, foi mesmo. Essa cidade eu não sabia. Pois é, porque eles não encontraram casa ainda. Então ficaram mais de um mês em 2 salas do seminário. Então eles tinham de comer no restaurante do seminário. É um homem de Deus mesmo. Rapaz, aí eles botaram 2 quartos, que era um para as meninas e outro para os meninos, e ele. Eu lembro, acho que foi de noite, a primeira vez que eles vieram, o pessoal sabia, tinha um pastor holandês, os filhos e tal, e a gente tudo lá no refeitório, não era tanto aluno não, naquela época, uns 30 e poucos. Mas aí quando a gente viu eles chegando, que separaram a mesa só para eles, rapaz, quando eu olhei, essa filhinha. Aí foi a primeira vez que eu vi a Foquelina. Quando eu vi a Foquelina, a segunda. A Foquelina tem 16 anos. Aí eu disse assim, pronto. Senhor, essa parece que vai ser minha esposa. Falei mesmo. Foi. Quer dizer, mas ao mesmo tempo... E Deus te ouviu. Deus te ouviu. Aí, realmente eu pensei nisso. Mas ao mesmo tempo eu pensei, vai que sou eu, que lá da Paraíba. Cresceu catando papel e vidro para vender, comprar uma bola de futebol, comprar uma camisa nova. Pensando uma princesa lá da Holanda, da Europa. Mas o resto foi história. E Deus te abençoou. Né? Pois é, então eu tive esses momentos no seminário que eu oro, por exemplo, quando eu penso hoje, o que é que eu poderia falar para ajudar estudantes de seminário? Você às vezes vai para um seminário, sei lá qual for o seminário, no caso dos nossos seminários, eu digo, olha, em primeiro lugar, se associe com um aluno, alguém que é realmente comprometido com Jesus, com a palavra do Senhor Jesus. Na questão da vida devocional. Perfeitamente. Né? Olha, não se associe com pessoas que ficam fazendo piada de Jesus, piada de Deus, não lê a Bíblia, fica só... Dá uma bagagem, como é que chama? Acadêmica muito boa, né? Mas a questão da vida devocional... Piedosa, meu amigo, pronto, essa aí não. Então, em primeiro lugar, se associe. Em segundo lugar, veja se tem algum grupo, sei lá, nosso única palavra da vida, se tem, durante o tempo de seminários, tem algum grupo lá de oração, de estudo bíblico, se associe, não é? E se envolva com a igreja. Para mim, agora... É o básico, né? É o básico. É o estágio, né? É um estágio prático, né? E com a palavra da vida, para mim, por exemplo, veio, por exemplo, umas práticas devocionais que para mim seguem nesses 43 anos de ministério, né? Eu ouvi Deus todos os dias. Por exemplo, dedicar tempo para meditar na Escritura Sagrada, sistematicamente, intencionalmente, diariamente. Não é porque eu tenho que pregar, mas porque eu tenho que me alimentar. Outro é orar, quando você medita e ora. A outra é de saber que tudo que Deus lhe deu é para a glória dele. Então, nesse caso, mesmo o dinheiro que eu ganho, eu quero contribuir para a obra do Senhor. Não se vai descer, né? Não. E outra coisa é se envolver com a igreja, porque a comunhão dos santos, quer dizer, da adoração, a Bíblia diz em Atos 2 que eles não somente estavam com relação ao partir do pão, que era nascer do Senhor, mas também diz, louvando a Deus, ou seja, eles estavam em adoração, só que naquela época em cada alma havia temor, individualmente, em contexto da família, em contexto da igreja e diariamente. E a quarta coisa, a quinta coisa para mim era justamente que desde o início
aprendi isso com meus pais, principalmente com minha mãe, que é de você encontra qualquer pessoa, fale de Jesus para ela. Procure conhecer a pessoa e fale de Jesus para ela. Então, para mim, é a evangelização, a ação de falar, de compartilhar sobre a fé, sobre o seu conhecimento. Você aprende na Escritura Sagrada aqueles que não conhecem o Jesus. Então, isso aí me acompanhou o tempo de seminário. A palavra da vida realmente me encorajou muito nisso. Meu sogro, que depois foi professor meu, né, no terceiro e quarto ano meu. Primeiro foi sogro, foi? Para depois ser professor? Não, foi professor. Sim. Foi professor. Aí depois...